Sejam bem-vindos a mais um pós-jogo dos professores são paulinos. Saudações, torcedores são paulinos, torcedores são paulinas, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui dos professores são paulinos. Eu, professor Cadu, aqui com vocês, meu fiel escudeiro e amigo, professor japonês. Estamos aí para falar sobre aí o pós-jogo de São Paulo e Ituano, 0-0 aí, né? Vamos comentar um pouquinho. Mas antes de qualquer coisa aí, não deixe de seguir a gente aqui no nosso canal no YouTube, beleza? Dá seu like aí, compartilha, comente, a gente agradece do fundo do coração. E também deixe de seguir a gente lá no Instagram. Tem informações para vocês aí sobre o São Paulo direto, né? O São Paulo também o basquete tricolor e também o futebol feminino do São Paulo, beleza? Então deixe de seguir a gente lá. Ah, e o futsal do São Paulo também, beleza? E aí, Japa? Cara, sinceramente, meu, tenebroso o jogo, foi tenebroso, algo assim que sangra os olhos, só de ver. Só de lembrar já sangra. Ó, foi, olha, fazia tempo, viu, que não tinha um jogo tão ruim, tão bagunçado. Segundo tempo, meu Deus do céu, que coisa que foi aquilo. E você vê que o time não tem tática, não tem comando. Aí o comando é você afastar um jogador que não está renovando o contrato, né? Umas coisas assim. E, assim, sinceramente, não acho. Eu acho que está todo mundo errado nessa história, né? Mas, cara, é, eu já venho falando desde outubro, 1º de outubro, quando o São Paulo perdeu a Sul-Americana. Tem que trocar o comando. Tá na cara que não vai sair mais nada daí. Não vai sair mais nada. Não adianta insistir em algo. Vem esse papo aí, né, de direção. Não, manutenção, não adianta trocar. Tem hora que tem que trocar. Já estão se passando aí 1 ano e meio, não acontece nada, né? O time fraco, né? Não está com o salário atrasado. E assim, fala assim, mas o time é fraco, vai ser rebaixado. O problema é assim, quando você tem um time fraco, você joga de um jeito para não ser, né? E, assim, exemplos temos vários. É só você ver o Campeonato Brasileiro do ano passado. O vice-campeão foi o Inter. E o time do Inter, do ano passado, eu não sei se é muito melhor do que esse time de São Paulo. Conseguiu ser vice-campeão. Porque o técnico tinha consciência que o time é uma porcaria. Então, você joga futebol que o time porcaria sustente. Então, O time do Inter foi eliminado em tudo, né? Só tinha o brasileiro para disputar sim. e A, mas o a, time era medíocre. a tendência do São Paulo nas Copas é ser eliminado precocemente, desse jeito, entendeu? Então vai sobrar só o brasileiro para jogar. Então dá, certo? Então essa que é a questão. Mas é aquela coisa. Não dá, Rogério. Eu acho que é muito raso você ficar culpando o jogador, né? Você tá na cara que o esquema, a forma de trabalho do Rogério já se esgotou. Os jogadores já. E a falta de comando da direção, né? Tá muito mais preocupado aí em praça de alimentação, com reeleição, né? Fazendo um serviço ruim. E ainda a gente ouve diretor se orgulhando e fala assim: não, até o final do ano vamos quitar tudo. Meu, já era para ter quitado, não era para ter salário atrasado. A gente está no 4º mês do ano. Segundo Eu, eles, fechou ano passado sem nenhuma dívida. Então, em 4 meses já conseguiu fazer dívida com o elenco. Eu não consigo pagar. você sabe qual é um dos grandes dilemas que o São Paulo fala nessas gestões anteriores, dessa gestão aqui? Ela diz o seguinte: precisamos pagar dívidas. Aí, beleza, vamos pagar dívidas. A questão que eu pergunto para todo mundo é uma coisa que não entra na minha cabeça, é surreal. Você que está com dívida, uma dívida que você não consegue sair do buraco, você tem ali, você precisa fechar a torneira para o negócio não ficar pior do que já é, certo? Como que você faz reformulação no time todo ano? Não, É uma coisa e que não entra assim, na minha cabeça. e é aquele negócio.
pagando caro por jogadores. Pagando caro, cara. É Então, inacreditável. e É assim, inacreditável. aí renova com o técnico, bota uma multa, sabe? Não tem que ter multa, Não, é inacreditável, cara. sabe? É inacreditável. Se As o pessoas, técnico tiver eu não sei se as proposta, pessoas não, sabem. Eu não sei se as sabe? pessoas sabem, Japa, mas os caras que foram contratados pelo São Paulo, o David, o grande David, ele não foi barato, gente. Não. Ele E não. assim, não, se você olhar assim, o Wellington Rato foi caro. O São Paulo ainda tá meio caloteando lá o Atlético Goianiense, sabe? É, tem jogadores que ganham muito e aí não são aproveitados. É, esse aqui é como pagar dívida? Eu acho assim, acho que tem que começar a ter uma coisa mais séria. A direção tem que assumir que assim, ó, esse ano vamos lutar para não cair. Primeiro, paga os jogadores. Esquece clube social, essa porra toda aí. Foda-se clube social, foda-se praça de alimentação. Mas aqui a direção de São Paulo pensa só nisso. Né? Outra, tem funcionário, tipo Muricy, faz o quê? Deve ganhar salário alto? Meu, embora. Manda embora. Rogério ganha salário alto. Contrata um técnico mais barato. Na América do Sul, eu tenho certeza que tem um monte de técnico que ganha menos que a metade do Rogério, faria um trabalho mais decente, certo? A troca é essencial, já. A troca é essencial. A Porque, troca é essencial porque não dá mais. porque assim, Não dá o mais. pessoal, o pessoal fala como se aqui no Brasil todo mundo tivesse time bom, e não tem. O Fortaleza, que tá bem, não é um time bom. São jogadores, são jogadores desconhecidos, com uma mistura de alguns estrangeiros e um catadão de jogador que não deu certo em lugar nenhum, sabe? Então, não adianta falar assim, ah, nossa, são times bons, sabe? O Atlético Paranaense, que todo mundo cultua, também é um ou outro jogador melhorzinho, o resto é um catadão dos outros times. Tá lá o Pablo, que foi artilheiro do Campeonato Paranaense. Então, olha o nível do Campeonato do Paranaense esse ano. O Pablo foi artilheiro lá, certo? Eles têm o Vitor Bueno, eles têm um monte de resto. E eu acho que o pessoal acha o máximo esse time. Então, a gente não tá. No Brasil, time forte, melhor, deve ter uns 4, 5, e olha lá, tá? Porque assim, o Corinthians, que todo mundo fala que é melhor que o São Paulo, perdeu do Remo ontem. Então, não tem Nada. essa. Não tem bicho-papão no Brasil, certo? Um bicho-papão é o Palmeiras, porque o Palmeiras manteve o técnico, manteve o time, tem dinheiro para manter esse time, e é isso, sabe? E assim, o São Paulo, mesmo com o Rogério, nem perde tanto jogo com o Palmeiras, né? Consegue empatar às vezes, conseguiu até ganhar jogo com o Palmeiras, entendeu? Então, você precisa ter só um técnico que tenha consciência do que faz, certo? E isso, o Rogério, não dá, acabou, Não dá mais, não dá mais. acabou, entendeu? Tá na cara que acabou, sabe? Agora ele virou dirigente, né? Porque ele passa jogador, né? Sem consultar a Mas diretoria, porque ele mesmo falou que ele não consultou a diretoria. Ou seja, quem é que manda nesse time? É o Rogério? mas o Rogério, na verdade, já sabe o que já me vem na cabeça? Eu tinha comentado isso com você. Para mim, o que parece? O Rogério é tipo uma cortina de fumaça para aquelas merdas que esses diretores fazem, que o presidente faz, que o comitê de direção de futebol faz, que o Belmonte faz. Tudo é uma cortina de fumaça, já que o Rogério ele é considerado aí um jogador que foi ídolo pelo clube, teve a condição, então ele tem uma costa quente gigante, certo? E os caras depois fazem o que querem, entendeu? Faz o que querem. Mas Lá, assim, o, mas a minha opinião, isso é uma tática burra. Porque você vai a manter, prática vai burra, ser, vai claro, ser claro, cara. rebaixado. Aí, esses diretores, não sei. Eu falo, eu tenho consciência. Eu falo, eu sou um cidadão consciente. Eu não vou lá atrás deles, bater neles. Mas você sabe aí que tem muito torcedor que não é assim, entendeu? Então, os caras, se eles estão pensando nisso, eles estão fazendo coisa por baixo do pano aí, e mantendo o Rogério por causa disso, a consequência vai ser vamos dizer assim, pior vexame da história do São Tenebroso, Paulo, e onde tenebroso, eles não estarão incluídos, né? O seu exato. Muricy, o Casares, e essa é a questão.
E aí? Aí como é que faz? Tenebroso. Se tá sem dinheiro hoje, se vai para a Série B, a cota de televisão vai lá embaixo, os patrocinadores, eu não sei se fica, se São Paulo. E aí, como é que fica? Entendeu? Então, eu acho bom pensar nisso. É melhor, sabe? Ainda não começou o brasileiro, é melhor pensar em outras questões. Porque, segundo aí alguns jornalistas, os dirigentes de São Paulo ficam ofendidos quando algum jornalista fala que o São Paulo vai brigar pelo rebaixamento, para não cair. Eles acham ruim, depois eles se negam a falar com esses jornalistas. Meu, Foi que em 2017 foi assim, em 2018 é assim. Cara, passou anos lutando contra o rebaixamento, a tendência é piorar, não tá melhorando nada. não, Cacete. e assim, e nesses outros campeonatos, nem tinha entrado com essa expectativa. Agora já está entrando com essa expectativa. Então, aí os caras falarem que tá tudo bem, que tá assim, é isso. Eu não sei se os caras têm noção. É o que eu falo também, né? Esses dirigentes de São Paulo, a grande maioria, não tem tipo porra nenhuma de futebol, sabe? Sabe Sabe nada. nada, né? Sabe nada. Os caras só querem ir lá manter, ficar com a bunda sentada lá, para dizer que tem título de conselheiro, escambau a quatro, e só ferrando São Paulo, certo? Então, qual é a questão? Quem é torcedor de verdade de São Paulo, quem é torcedor de verdade, não frequenta o clube social de São Paulo. Torcedor de verdade frequenta o estádio, certo? Então, você que é torcedor de São Paulo e se diz torcedor de São Paulo, não tem que ir em piscina. Dane-se piscina, dane-se praça de alimentação, dane-se todo o resto. Você tem que ir no estádio. Você tem que torcer, você tem que comprar a camiseta do time de futebol e ir no estádio. O resto é para os outros, certo? Não é para torcedor. Torcedor vai no estádio. Torcedor torce para o time de futebol. São Paulo, ó, o nome, São Paulo Futebol Clube. Futebol Clube. Não é São Paulo Sede Social Clube, não é São Paulo Bingo Clube ou coisa do gênero, certo? Então, é isso. São Paulo está aí, vocês estão vendo a situação, né? Até lá nessas pesquisas aí já está até perdendo para a torcida do Palmeiras. Até em pesquisa está perdendo. Né? Pesquisa aí que também, né? A gente sabe como é que é. Aqui no Brasil, torcedor, esse negócio aí, eu não acredito nessas pesquisas, certo? Mas é isso. Não tem como também uma torcida aumentar com um time que não ganha nada, Não ganha nada, pô. Não ganha nada. certo? E ainda é uma São baderna, anos. né? São Aí é uma anos uma baderna, baderna. certo? Vamos falar das notas aí, rapidão, porque não tem muito o que falar. Quem viu o jogo, acho que não Não, é precisa de muita tenebroso, é opinião, tenebroso. né? Assim, ó, já vamos ir direto. A defesa, eu acho que é a pouca coisa que o São Paulo tem de bom, certo? Se você olhar assim, o Rafael foi um dos poucos acertos das contratações, mas também, né, já gastaram com o Jandrei e com o Felipe Alves, né? Acertaram na terceira, né? Fora que, né, teve outros aí nas outras gestões, mas vamos falar dessa gestão, né? Teve 3 goleiros, né? Ainda bem, né? Agora tem um, pelo menos, decente, né? É, coitado, meu. Tá dando pena do Arboleda, né? Dá pena do Arboleda. Acho que quando ele vê alguns jogadores lá, vê aquela bagunça na frente dele, né? Porque os zagueiros veem toda a bagunça lá na frente, né? Nossa, deve dar desespero, né? Então, o Arboleda é um dos poucos aí, né, que ainda tem alguma coisa aí. 6. O Alan Franco, que o pessoal critica, para mim é um dos menos culpados dessa. Não, claro que é, não tem dúvida. E ainda o Rogério ainda tira ele para voltar, tira o esquema de 3 Não, mudou né? todo o esquema tático, Então, piorou. então ficou com 5,5. O Beraldo aí que saiu machucado, graças a Deus não foi uma lesão grave, né? Foi só se sentir um pouco, só uma dor. Então, graças a Deus não está machucado, né? Também aí sofre pra caramba, né? Vem da base aí, então esse se errar uma vez aí já começa a perseguir ele também, né? Aí aquela merda toda, aí ficou com 5,5. Puta, o Natan, assim, eu não acho que tem que execrar o cara, mas acho que tá na hora do Rogério falar assim, né, meu, o cara já foi mal 2 partidas, acho que é melhor tentar outro, né? Ou vai fazer igual fez com o Orejuela, queima o cara né, o Orejuela não é bom? Não, é péssimo. Mas o Rogério deixou no limite para o cara ser execrado também. Parece que o Rogério O Rogério gosta, adora né? isso. O Tem Rogério prazer, adora. né? Tem um sadismo, né? Ele De tem, fazer isso com o ele tem. jogador, né?
E certo? amo. Principalmente com o jogador da base e com o jogador estrangeiro, né? Sempre. Ele entra em êxtase. Capaz que ele entra em Nárnia, no Nirvana, quando ele faz isso. É inacreditável. Ele faz só isso. Então, assim, Natan não tá num momento bom, então acho que tá na hora de descansar um pouco. O Mendes não conseguiu jogar, lógico, aquela bagunça toda, né? Não vai repetir as boas atuações nunca, né? O Nestor, mal de novo, né? Também esse aí, até quando o Rogério vai. é, Acho que ele só vai contentar, só vai se contentar quando acabar com a carreira desse cara, né? Aí acho que ele vai se contentar, né? Certo? Então, ficou com 4. O Wellington Rato parece que morreu. Muito mal também. Morreu depois lá do jogo do Água Santa, morreu. Né? Tá jogando mal, nem os escanteios ele tá Eu não acertando sei. mais. Eu não sei, viu, Japa, mas eu acho que ele sentiu alguma coisa naquele jogo, ou sei lá, alguma coisa do tipo, que ele não vem demonstrando um futebol Não, é. que tinha no início. Eu não sei Não, se o cara morreu, se tal que é. sentiu alguma coisa, o cara morreu, não sei. Não, é assim, jogadores que são medianos, quando o time tá bagunçado, piora. Lógico que vai piorando. Lógico, pior. Aí o Araújo, falei no outro jogo, não é constante, vai jogar um jogo bem, vai jogar um jogo mal. Foi isso. Né? E ainda durante o jogo foi pro meio campo, a baderna toda lá, né? E, puta. O Nem Caleri, sabia quem era lateral. o Caleri, falei, como é que tá essa recuperação? Não me parece que esse cara tá recuperado. Ah, mas tá sem ritmo, e tal. Não sei. Eu achei o cara com, sei lá, muito fraco fisicamente. E o Rogério me deixa o cara até o fim do jogo. Né? Ah, tá sem ritmo. Ah, não, deixa o cara até o final, né? Quem sabe ele se quebra de novo, né? Aí não precisa jogar. Mas É. você sabe, Japa, que mesmo com o São Paulo fazendo tanto cruzamento na vida, porque, ó, sinceramente, eu nunca vi tanto cruzamento que se tinha, que teve no jogo. Nunca vi, acho que marcou a história, o tanto de cruzamento. Depois o Rogério vai falar isso, que o jogo do Liverpool lá também tem tantos É. cruzamentos. Um jogo do Liverpool. E aí e o pior, o cruzamento do lado do Liverpool saía gol, do São Paulo nenhum, né? Nem pro gol vai a bola. Então, esse lance, por exemplo, não chegava literalmente a bola para o Caleri. E mesmo que chegasse, o Caleri estava muito fraco. Isso é fato. Muito fraco fisicamente, mostrou isso mesmo. Parece que o Ita jogou muito mal. Acho que foi uma das piores partidas que o Caleri jogou pelo São Paulo. Mas, de fato, a bola, ela Não, e não vem, assim, na minha não aparece. opinião, ele não deveria começar jogando. Não deveria Não, começar. não deveria mesmo. Ele teria que Não deveria. jogar no máximo um tempo, no segundo tempo, para pegar os jogadores do um pouquinho mais cansado. Não tem como, o jogador tá fora de ritmo. Meu. Não, isso eu sei, e eu nunca fui jogador profissional, sabe? Quando o cara fica um tempo parado, você tem que colocar o cara aos poucos. Você não pode. Se você coloca o cara no começo do jogo, vai pegar todo mundo na melhor condição possível. Vai. Aí não vai, não tem como. Meu. Pô, isso aí, qualquer um sabe. Qualquer um. Certo? Se bobear, se você perguntar pra uma criança de 5 anos, ela sabe disso. Entendeu? Aí o Elis era o único jogador mais perigoso do ataque, mas saiu, né? Foi o primeiro a ser substituído. Aí não dá, né? Aí é de Eu doer. não, Aí é de doer. Aí ele vem, mas é porque ele também estava voltando, ele já tava. E o Calero não estava sentindo, né? Pô, a visão do Rogério como futebol é aí fantástica. os reservas. David, aí, ó. Pelo Eu amor de vou Deus, falar para né? vocês. Não espere muita coisa desse cara. Esse cara não é craque, esse cara aí é no mínimo razoável. Tá aí. Não dá. É um jogador que tem uma outra questão. Ele parece jogar melhor quando ele começa o jogo. Ele não é bom para entrar. É diferente do Pedrinho. O Pedrinho é bom entrando durante o jogo. O David não é bom entrando durante o jogo. Ele é bom começando o jogo. Ele joga melhor ou menos pior quando ele começa, tá? Também o cara que gosta tanto dele não conseguiu perceber isso, entendeu? Aí ficou com 3 mil. O Luciano, tem gente que falou que o time melhorou quando ele entrou. Meu, só aquela cobrança de falta que empurra o cara e dá a bola no peito do outro, isso aí já para mim, já teria que dar 0 pra esse cara, certo? Mas ele chutou a última bola do jogo. Chutou, mas não fez o gol. Grande bosta. Entendeu?
e continua jogando esse futebol de merda já há um tempo, e a torcidinha fica, Ele Luciano, teve, ele teve vai catar. logo que ele entrou, o Luciano tem esse negócio, né, de sair da área para vir buscar a lá no bola, gol, a bola, né? ficar lá no gol, ele tem essa mania. E aí ele começou a aparecer bastante no jogo logo no início que ele entrou, logo no início. Depois, no decorrer do jogo, eu não sei por que a torcida ama esse cara, literalmente. Mas no decorrer do jogo, ele some, ele desaparece. Ele some, aí ele aparece reclamando, tomando cartão, é isso que ele desaparece, gente. Aí, né, mais um da Via Crucis aí, Diego Costa, entrou no lugar do Beraldo, uma fria, sem ritmo, mas ainda, sabe? É o que eu falo. Se tem uma coisa que a gente não pode reclamar do São Paulo é dos zagueiros, tá? Que é os caras que mais se desdobra. E eu não sei como o São Paulo não tomou gol nesses jogos aí, tá? Então, da zaga a gente não pode falar nada. Então, 6 aí pro cara. O Patrick, jogador jovem, entrou, né, na fria, né, para variar, né, entrar na fria. Ele errou um cruzamento, depois não sumiu, matou o cara, né? Então é um jogador ainda que precisa ser muito melhor trabalhado ainda. E o Rogério não é esse tipo de técnico que vai dar confiança. Não, vai queimar o cara. É capaz de para o jogo escalar como titular, já para ver se já mata a carreira do cara de vez, né? E o Rafinha também, outro, nossa, como entrou mal. Puta merda. Mal. Nossa senhora. Olha, tá, ó, eu falo. Depois desse jogo aí, ó, senti saudade do Orejuela, hein? O Orejuela, nas últimas partidas que ele fez, ele não jogou tão mal assim, não. Entendeu? Cara lateral, não. Então, meu, ó. Isso é para você ver o nível. Então, e o Rogério, 0, né? E vai ser 0. Ó, eu falo, você falou que até ele melhorar com o técnico, eu vou dar 0 até ele cair fora do São Paulo. Só se o São Paulo fizer, sabe, atuações daquelas, tipo, Bayern em cima do Barcelona, sabe? Socar 8 em alguém, aí eu dou uma nota boa para ele. Mas enquanto ele estiver... Enquanto isso, para mim é 0, cara. E assim, eu não tô torcendo contra o São Paulo, hein? Não, também não. Não tô torcendo o São Paulo perder. Mas assim, não dá para provar esse cara. Não dá. Não dá. Gente, uma coisa que a gente estava conversando aqui e uma coisa que eu preciso colocar para vocês, eu falei isso para o Japa em off, né? Mas uma coisa é fato aqui para nós. Eu nunca vi. Olha que eu tenho, por exemplo, tenho aí alguns cabelos brancos de história. Eu e o Japa. Né? Nós nunca vimos um técnico que fica no mínimo 2 anos num clube sem demonstrar nenhuma tática. Eu nunca vi isso na minha vida. Nunca. Não, e nunca não só no São Paulo, tá? Qualquer time, tá? Exatamente. Eu nunca vi, time. Eu nunca vi. Em qualquer lugar, seja no São Paulo, seja lá fora, no estrangeiro, não existe. O São Paulo, o Rogério Ceni, ele consegue essa façanha, gente. Ele consegue. Aí vocês falam para mim assim: mas é difícil, você não tem dinheiro para contratar jogador. Não adianta trocar. Meu, aí você vai esperar o quê? Você vai esperar o quê? Não dá mais. Faltar 10 rodadas do brasileiro com 7 pontos atrás do primeiro antes de cair, e aí... Não, gente, não dá mais, gente. Não dá mais. Esse cara, ele precisa sair fora. Ainda, a gente está vivo na Copa do Brasil. A Copa Sul-Americana mal começou e o brasileiro nem começou. Se a gente tivesse uma direção que não fosse frouxa, que entendesse futebol, já teria olhado e falado assim, não dá mais. Mas não tá nem ligando, não tá nem ligando. Né, seu Muricy? Né? Você é diretor e não cobra, Rogério? Você não tá vendo? Aí falou assim, não, estamos trabalhando muito. Eu faço o mesmo trabalho que você, recebendo 5 vezes menos. Exatamente. Porque assim, eu também trabalho pra caramba, eu não ganho 20, eu ganho 20 vezes menos que você, eu acho. Até menos. Se é por amor ao clube, então não pega salário. Né? Não, é isso. Então devolve o São salário. Paulo tem toda essa coisa, né? Que também aí tem frescura, né? Vamos lá, que já tá lavando a roupa suja. Né, seu Luan? Você não ama o São Paulo? E o salário que eu fui oferecido não foi suficiente? Estão oferecendo quanto para você? 2 salários mínimos?
Inacreditável. Sabe? É Aí inacreditável. muita torcedor compra essa, sabe? O cara fala assim, ah, eu amo o clube, não quero que fique. Aí fala, amo o clube, tá pedindo, sei lá, 700 pau por mês. Ah, faça-me o A favor. licença, né, Ou se Diego? não, chega e fala assim, ó, eu vou sair porque eu vou para outro time ganhar mais. Eu gosto, Então pode usar esse fala papo, eu logo. gosto do time. Porque assim, o Rogério também, né? Ama o São Paulo, todo um salário. Tem técnico muito melhor que ganha E menos. a multa que mandar ele embora, tem uma Sim, multa aí, não sei sabe? quanto. E assim, é muito fácil, né? Você ama quando você ganha bem, né? O Rogério, né? Vamos falar a verdade, desde que ele era goleiro, né? Porque quando ele já tava velho lá, tava catando porra nenhuma, que a torcida, mito, 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 o cara ganhando quase R$ 1 milhão por Os mês, caras, né? nunca deu. E assim, e fala que, porque assim, só no Brasil acontece isso. O cara tá velho, o cara tá em baixa, o cara ganha um salário mais alto. Cadê que na Europa jogador velho se encosta em time grande? Não se encosta, Dá uma não. olhada, Não. dá uma É um, olhada. O é Cristiano um Ronaldo salário, lá. é um salário menor, 1 ano de contrato, filho. Quer, não quer, vai embora. Ué, Real Madrid faz isso toda hora. Jogador A que Madrid ganha um faz monte de isso. título lá, meu, não fica, filho. Ah, é 1 ano. Se não render, tchau. E não vai ganhar mais, sabe? Então tem que parar com essa frescurinha aqui no Brasil. Mas tem história, né? Não sei o quê, não sei o quê. Honrou a camisa. Meu, Não ganhou merda nenhuma como técnico. Não ganhou nada não, como não técnico. Não nada tem com o nada. São Paulo, sabe? É Nada. a segunda passagem dele, sabe? Só coisa. E vamos parar com essa história aí. Tem gente contundida. Mas tem gente contundida, mas contratou um monte de cara aí que não tá contundido que ele pediu, certo? Que ele pediu, Entendeu? exatamente, que ele Então, pediu. assim, aí, quem quis esse elenco foi ele, tá? Então não adianta vir falar. Aí ficar aí arranjando treta aí com o jogador, não sei o quê. E assim, pessoal, espere o pior. Se ele continuar, espere o pior. Espere o Não pior. adianta, não adianta Espere. você E, ficar ó, falando, nós, né? E nós estamos torcida fica falando assim, falando isso. fica falando Nós que, estamos falando. Pode terminar já. Termina. e torcida fica falando assim, tem que contratar jogador grande. Não tem dinheiro, meu. Meu, vocês, é a mesma coisa, meu. Se você não tem dinheiro, você não consegue comprar nada. Você fala assim, ó, você tá zerado na tua conta. Aí você vai lá na loja de carro, você não vai conseguir comprar o carro, filho. Então, São Paulo é isso. Não adianta querer cobrar de ter jogador. Não. O que tem que ser bem usado. Entendeu? Bem usado, E o Rogério exatamente. não usa bem, não usa Sabe, mal não o jogador. sabe. Ainda treta com o jogador. Péssimo. Vai se ferrar. Péssimo, péssimo. E uma coisa, nós estamos falando aqui, ó, esse vídeo que nós estamos falando aqui é do primeiro jogo, o jogo de ida, né, de Ituano, São Paulo e Ituano, o jogo de ida da Copa do Brasil. Nós já estamos falando, nós já falamos antes, mas deixar claro, o futuro do São Paulo, do jeito que está caminhando, no Campeonato Paulista como foi, não ganhou de ninguém que classificou, ninguém, deixar bem claro isso. O futuro do São Paulo é tenebroso este ano. É tenebroso. Não, Se espere não o pior. mudar, se Espere o não pior. mudar, vai ser tenebroso. Tenebroso. A Eu manutenção, estou ó. falando isso para vocês. E assim, não dá para mudar muita coisa, não dá para contratar, beleza. Mas trocar o técnico dá. Porque assim, tem multa, o Rogério, ele não ama tanto o clube, então espera para receber a multa. Ele Tinha ama o São falado, Paulo, né? Você lembra, Japa? Que ele falou: se eu não ganhar a Sul-Americana, eu vou embora e não precisa pagar multa. Ele falou isso. e tá aí, né? E ainda tem torcedor que gosta, acha bonito. Não vamos criticar o Rogério porque ele é ídolo. Faça-me o favor. Então, quer dizer, você prefere o Rogério do que o São Paulo. Você prefere o São Paulo na segunda divisão, certo? Então, você não é São Paulino, você é torcedor do Rogério Ceni. Faz, sabe? Você não pode usar a camisa do São Paulo, usa a camisa do Rogério Ceni, sabe? Coloca a foto dele assim e anda na rua com essa camisa. Então, pessoal, não tem essa, não é ingratidão, nada. Foi um grande jogador, foi ídolo como jogador, como técnico, não, nada. E ele, assim, ele acha que o São Paulo é dele. O São Paulo não é dele. O São Paulo é nosso. O São Paulo é de nós, torcedores. Não é de dirigente, que também só quer chupinhar o São Paulo, né? Só quer lá levar panetone no Natal, né? Fica fazendo festinha lá no clube social, praça de alimentação.
pegar as camisas do futebol feminino e distribuir, o futebol feminino não ter uniforme para jogar. Vergonhoso, isso é vergonhoso já. É o que É eu falo. vergonhoso. Se você não tem estrutura para ter, então não tem. Mas não faça as pessoas trabalharem com condições miseráveis. Sabe? Não tem condição de sustentar o futebol feminino, então não tenha time feminino. Sabe? Não tem condição de sustentar outro esporte, não tenha. Reestruture primeiro, sabe? Ganhe dinheiro, ganhe coisas com o futebol masculino, se é o principal, que parece que não é o principal, né? O principal é o clube social, né? São Paulo podia até fazer lá um acordo com aquela marca lá da bolacha, né? Pra ter clube social patrocinando São Paulo. Que é isso, né? Tá, põe lá, clube social. Quem sabe? Acho que os caras iam gostar, meu. Ia ser um patrocínio aí, né? Patrocina lá para praça de alimentação de São Paulo. Setor Clube Social. Olha que bonito. Né? É estádio no Morumbi, não. Estádio Clube Social. Não seria melhor? Então, é isso aí, pessoal. É revoltante, sabe? A gente que torce aí, eu que me entendo como São Paulino aí há mais de 30 anos, você vê uma coisa dessa e vai muito além do time não ganhar. É essa draga que o São Paulo tá, sabe? O São Paulo, A gente poderia estar aqui falando de um jogo horrível que o São Paulo fez. Poderia só estar falando do jogo, mas a gente sabe que não é só o jogo, gente. A questão do São Paulo não é só o jogo, é tudo. É além do jogador. O problema do São Paulo é além de jogador. Então, esses são os problemas que a gente vem falando. E não é de hoje. 2017 passou problemas, 18, 19, 20, e está indo, e está empurrando com a barriga, e está indo. Nós estamos falando do começo do ano. É tenebroso o futuro do São Paulo. Você está em continua assim. abril, pessoal. A gente está em abril e a Em coisa está abril. desse jeito. E não vai mudar, sabe? É mais ou menos o São Paulo, é como se fosse aquela pessoa que está muito doente. Ah, não. Fica em casa sentadinho no sofá que melhora. Deita que melhora. Aí você vai esperar o quê? Você vai esperar ir na UTI para dar o primeiro remédio? É isso? Que assim, dá para mudar muita coisa? Dá para mudar essa porcaria de dirigente? Não dá. Dá para mandar todo o time profissional embora? Não dá. Tem multa. O que dá para fazer? Troca o comando. É o que dá para fazer. Mas faça alguma coisa. Ou você vai deixar lá? Você vai deixar juntar as larvas para você curar, né? Tá lá, o São Paulo é como um atropelado na rua. Tá lá, cheio de sangue, mano. Ninguém vai chamar a ambulância? Vai esperar criar larva de mosca para poder chamar? É isso. Então, pessoal, é complicado, é medonho o cenário. E assim, final de semana começa com o Campeonato Brasileiro. Já temos o primeiro confronto direto nesse final de semana. A gente vai perder esse confronto direto já? Então, pessoal, a gente vai, todo mundo aí, São Paulino, imprima uma folha com 45 marquinhas. Toda vez que São Paulo ganhar um ponto, vai lá e reze para que no final do ano a gente tenha superado essas 45 marquinhas, certo? Então a gente vai, eu vou até montar, vou disponibilizar, depois a gente deixa na descrição dos nossos vídeos. Imprima aqui, tá? A marquinha dos 45 pontos, certo? Se você é religioso, faça uma novena dos 45, certo? Não dos 45 dias, dos 45 pontos, tá? E cada vez, né, que o São Paulo conseguir pontos, você acende uma vela pro santo aí que você é devoto, tá? Você reza, você faz uma prece aí na sua religião, certo? Porque esse ano vai ser assim. Enquanto estiver desse jeito, vai ser assim, certo? Então, em rumo aos 45, tá? Não 45 anos de idade, não 45 vitórias, não, 45 pontos, tá? Cada ponto é uma vitória, certo? Então é isso que a gente tem. Beleza? Então, pessoal, a gente volta logo aí com vídeos aí do pré-jogo, prognósticos do brasileiro e seja como for, né?
passando raiva, passando tristeza, passando medo, né? Que acho que o sentimento é medo para esse ano. Vamos, São Paulo. Obrigado por nos assistir. Se inscrevam no nosso canal e nos sigam no Instagram. Grande abraço.